pornografia, né, na imoralidade sexual, assim, logo de cara. Tem que ter tido um ponto de acesso na vida dela em algum momento, né? E até uma das coisas a quais eu mais recebo pessoas, ajudo, né, nessa área também. Porque a pessoa, às vezes, ela fala assim, eu tô jejuando. Chega pra mim e fala, pastora, eu não tô entendendo. Eu tô jejuando, eu tô orando. Eu luto contra isso. Eu leio a Bíblia, só que eu caio. A pessoa fala, não consigo, parece que é mais forte do que eu. Mas por quê, Rafael? Às vezes a pessoa, ela tá tentando curar ali algo sem ir diretamente na origem, sem ir diretamente na raiz. Se você vai lá, corta uma árvore, né? Você vai lá, né, vou dar um exemplo, você vai cortar a árvore, mas deixa ela ali enraizada, ela vai voltar a brotar. Então, às vezes, a pessoa só fica tendo essas medidas, assim, imediatistas, de, eu vou cortar aqui, vou cortar isso, vou cortar aquilo. Eu vou parar de ver a pornografia. Tá, começa a lutar ali, não acessa, mas no momento, se ela não sarar aquela raiz de origem, ela vai ficar suscetível e vulnerável a cair. Por quê? Às vezes, tem pessoas que elas ficam vulneráveis, né, e suscetíveis a cair nisso, porque lá na infância, às vezes o inimigo conseguiu acessar essa pessoa, trazendo algum trauma. A pessoa, às vezes, pode ter sido molestada, abusada. E ela pode ter também tido ali acesso à pornografia muito cedo. E, às vezes, nem em si... porque nessa época, na nossa... Eu não sou tão velha assim, mas na minha época, não tinha muito... Assim, internet, essas coisas, não tinha. Era muito difícil as pessoas conseguirem acesso à pornografia igual tem hoje. Antigamente, a pessoa tinha que comprar uma revista, né? Ou algo do tipo para conseguir ter esse acesso, né? Hoje em dia, não. É tudo muito mais prático. Porém, tem muitas pessoas que viam os pais praticando ato sexual ou viram, em algum momento, outras pessoas ou algo do tipo. Isso gera traumas. Querendo ou não, aquilo ali, a inocência ela é corrompida na infância. E é onde o inimigo consegue acessar. Ele só quer um ponto de acesso. O inimigo só quer um ponto de acesso. Eu atendo muitas pessoas que elas passam, né, fazem esse processo de ler, jejuar, ler a palavra, né, jejuar, buscar, faz seminários de libertação, mas fala, pastor, ainda não foi. Porque ela não foi lá naquela origem do problema, que foi o quê? Aquela infância, a qual muitas vezes ela pode ter sido molestada, ela pode ter sido abusada sexualmente, ela possa ter visto ali o ato sexual dos pais, ou alguma outra pessoa ter tido acesso muito, muito cedo à sexualidade. E ela não desliga aquilo. Porque a palavra de Deus vai nos dizer, o que é ligado na terra, é ligado no céu, é ligado na dimensão do espírito. Então, a gente precisa desligar isso, esses acontecimentos, aquilo que abriu a legalidade para que o inimigo acessasse aquela pessoa. Então, é necessário que a pessoa ela faça um processo de libertação, mas o que? Curando as raízes da alma. Curando tudo aquilo que o inimigo conseguiu acessar o compartimento da alma dela, conseguiu trazer a contaminação mesmo lá na infância. É necessário a gente, desde o início, ir lá, curar, sanar, tirar literalmente as raízes. E tem pessoas, Ravel, que chegam até mim e falam, não, mas eu já perdoei. Às vezes um abusador, né, os pais ou algo que viu. Não, mas eu já perdoei. Aí quando eu começo ali com a pessoa a fazer o processo de libertação, ela vê que verdadeiramente ela não perdoou. Né? Ela vê que literalmente ela não conseguiu se desligar às vezes daquele acontecimento e não desligou no mundo espiritual, porque a palavra de Deus vai nos dizer certas castas de demônios só vão sair com muito jejum e oração, né? Então é necessário fazer esse processo e juntamente também com o processo de jejum. Às vezes a pessoa desliga falando ali verbalmente, mas não desliga juntamente com o processo de jejum, que é necessário também vir junto, você desligando verbalmente e estando em espírito para você fazer esse processo, porque a gente luta não com armas carnais. Nós lutamos com armas espirituais. Nós temos que estar o quê? Em espírito para conseguir fazer isso, estando em jejum. Aí as pessoas, aí eu ensino. E para honra e glória do Senhor, tem muitas pessoas que têm falado para mim, pastora, não é que eu consegui. Pessoas que passam por mão de vários líderes famosos. Falaram, eu já fui na conferência de tal, fiz imersão com tal, não consegui. Só que ela não foi na origem. Daí eu falo, você vai fazer isso, isso e aquilo. Né? Eu ensino a pessoa a fazer a autolibertação dela. Porque a libertação ela também não está condicionada a pessoas. É Jesus, é a palavra, é a busca, é o desejo de ser liberto, né? E ali, nesse processo, que eu vou ensinando a pessoa, né, ele literalmente na raiz do problema, a pessoa consegue ser totalmente sarada, né? E também a masturbação, né? A masturbação também é um ponto, às vezes ela foi também molestada, foi tocada em algo e ela começa ali, infelizmente. E também pode vir, Rafael, até o fato da masturbação e da pornografia, por maldições hereditárias também.
né? Por ter ali sobre a família da pessoa, tanto por parte de pai, por parte de mãe, né? A imoralidade sexual, tronos que foram levantados, altares que foram levantados para demônios, e a pessoa ali ser suscetível, né? Essas castas demoníacas, né? Espírito de Lilith atuante, aí a pessoa fica vulnerável a ser atacada também nessa área, né? Na área sexual. E a pessoa ali fica às vezes, tentando procurar, falar, ai meu Deus, mas eu não acho a causa. Às vezes também pode ser por uma maldição atuante que não foi desligada também. Que tem que ser desligado, feita essa quebra no mundo espiritual para a pessoa conseguir vir romper e viver, né, a plenitude da sexualidade dela. Falando em assim, como a gente tá falando de raiz, né? Quais dicas você dá para os pais e a questão dos cuidados que ele tem que ter com o filho? Porque tem que começar nos pais, né? Exato. Como você falou que começa ali às vezes com a raiz de iniquidade ali, né? Que os pais também precisam desligar. Então como que... Eu acho que deve começar aí, né? Que na família, o que os pais precisam estar alertas nessa questão aí, quanto aos filhos? Olha, Rafael, eu vou falar para você algo que eu tomo na minha vida, foi o Senhor que me disse. E é bíblico, né? Tá assim, na palavra, que os pais, eles são responsáveis pela vida espiritual dos filhos. Nós somos responsáveis. Então, e Deus um dia falou assim pra mim: se você não se atentar ao teu filho, não cuidar dele e preservar a inocência dele, um dia eu vou cobrar de você. Então, a gente tem que pensar o quê? Se eu, mãe, né, você, pai, não cuidar do teu filho, não zelar da integridade dele espiritual, física, o diabo, ele vai vir acessar. Ele vai vir com muita violência. Eu tenho atendido muitas pessoas também que vêm, olha, meu filho é novo, já tá pendendo, né, ali pra homossexualismo, pra isso, pra aquilo, e eu não sei o que tá acontecendo. Mas o problema, às vezes, é o que a mãe vai lá, dá o celular na mão do filho, dá o tablet na mão do filho, o pai dá, porque tem a vida muito corrida. Infelizmente, hoje em dia, a gente tá numa geração que, é tudo na correria, né? Todo mundo faz tudo na correria. Aí, às vezes, a pessoa não tem um tempo de sair com o filho, dá um tempo de qualidade, dá um celular pra ele ficar distraído, né? E ali é onde a criança, ela tem um mundo nas mãos dela, né? Literalmente, o mundo. E a criança começa ali a ver coisas, às vezes nem a pornografia em si, mas ali tem imagens, tem até desenhos, que eles têm mensagens subliminares que trazem essa corrupção na alma, no espírito. Porque às vezes a gente está aqui com os nossos olhos carnais olhando, a gente não está vendo nada de mal. Mas ali, por trás daquela tela, às vezes inocente, né? Daqueles desenhos coloridos que chamam a atenção, tem ali códigos, né? Tem mensagens subliminares ali, que o teu espírito, a criança, o espírito dela, a alma dela está captando tudo. Às vezes você olha assim com os seus olhos carnais, você não vai ver, né? Eu falo até o que aconteceu uma vez, Rafael. É como eu me abstenho, né, de telas, não assisto nada para não me contaminar. Meu filho estava assistindo uma vez uma novelinha infantil que passa muito ainda na televisão. E aí eu falei assim, acho que não tem problema, é inocente. Eu olhei e falei assim, não tá tranquilo, eu olhei. Aí a hora que eu falei, você é inocente, na hora o Espírito Santo falou comigo, eu voltei. E olhei. E sentei assim, Deus mandou eu olhar. Eu sentei e olhei. Na hora que eu olhei, Rafael, uma imagem assim, totalmente inocente. Tava assim, uma família reunida, conversando. E Deus parece que me deu um zoom no meu olho aquela hora. Eu olhei para uma estante, perdão. Olhei para uma estante e tava assim, 3 livros encarreados, meia, na estante. Aí eu falei assim, meu Deus. E a gente pensa que é algo inocente. Ali tem muita corrupção, tem muita coisa ali que pode trazer contaminação para a alma dos nossos filhos. Então a gente tem que sempre pedir direção de Deus. Falar, Senhor, o que o meu filho tá vendo? Senhor, o que o meu filho tá assistindo? Ora, às vezes eu sei que a gente tem que ter a gente não vai conseguir privar eles de tudo, privar eles do mundo. Mas seja prudente, ore, sela os portais, põe tuas mãos, ele pega, ele vai assistir um desenho, põe as tuas mãos e fala, Senhor, em nome de Jesus. Se tiver alguma contaminação, algum código aqui que não acesse o meu filho, eu repreendo em nome de Jesus, né? Então a pessoa ela tem que estar sempre ali tendo essa prudência de blindar os filhos espiritualmente, de blindar e preservar a inocência dele para que o inimigo não venha, porque infelizmente nós também vivemos num tempo, Rafael, que as pessoas falam assim, não é tempo ainda de evangelizar meu filho, é muito novo.
Se a gente não fizer isso também, trazer ele para as coisas de Deus, ensinar ele a respeito do temor do Senhor, a ter temor do Senhor, a conhecer a palavra, porque a palavra diz o quê? Conheceis a verdade vos libertará. A criança, ela começa a discernir o que é de Deus e o que não é. O meu filho mesmo, até vou dar um exemplo, a filha da pastora Pamela, eu fiquei na casa dela esses dias, até um beijo pra minha pastora, te amo, pastora. Eu tava lá, com a filha dela, uma Manuzinha, um amor, e ela tava lá assistindo o desenho, aí apareceu umas bonequinhas no negócio, ela falou assim, tia, essa aqui eu não quero não, porque é do diabo. Você entende quando você ensina princípios bíblicos, a própria criança sabe discernir, porque o Espírito Santo vai dar ali o dom de sabedoria e revelação para a criança, porque é bíblico. Está em Efésios capítulo 1, versículo 17, que nós devemos, eu oro esse versículo sobre a vida do meu filho, e ensino os pais, ore esse versículo, ore essa palavra sobre a vida do teu filho. Porque a palavra de Deus é a espada que nós devemos usar para combater, né? Ali a palavra de Deus nos diz em Efésios 6, capítulo 6, que a espada do Espírito é o que o Senhor nos deu, a arma de ataque, para o combate. Então, ore, põe as mãos sobre o teu filho e fala, Senhor, eu declaro sobre a vida dele espírito de sabedoria e revelação, para que ele venha compreender aquilo que é teu, o que não é, ele descarte em nome de Jesus. A gente tem que estar sempre nessa vigilância, nessa prudência, também não deixando os filhos, né? Eu sempre falo, gente, a gente tem que preservar os nossos filhos, você não pode deixar seu filho em qualquer lugar. Ah, mas é tio, mas é... Gente, pelo amor de Deus, a maioria das pessoas a quais eu atendo foram abusadas, molestadas por pessoas próximas, né? Não foi estranha. É raro as que foram estranhas. Geralmente é próximo mesmo. Geralmente. É tio, é primo, né? Eu atendi pessoas que foram abusadas por... Assim, foi um rodízio de familiares. É algo demoníaco. E cadê a mãe? Cadê o pai? Para preservar a vida dessa criança. Porque daí ela cresce, e ela cresce tendo na cabeça dela... Porque o diabo, querendo ou não, ele corrompe. Né? Ela já foi acessada por Satanás, aí põe na cabeça, não, você nasceu para ser abusada, não, isso aqui vai ser algo que vai ser rotineiro na tua vida, tal. E tem pessoas que, quando chegam até mim, Rafael, me dói ver como que o inimigo massacrou aquela pessoa a vida toda, porque foi algo que acessou lá na infância, porque os pais não vigiaram, os pais não cuidaram, o inimigo veio, acessou, e essa pessoa repetiu o ciclo, às vezes foi para prostituição. Acaba se prostituindo porque foi algo que o inimigo ensinou para ela. Tipo, seu corpo não tem valor. Todo mundo vem e acessa. Então, é algo muito complicado. A gente tem que estar todo o tempo ali na extrema vigilância. Orar e vigiar. Hoje em dia, muitos cristãos têm orado, mas não têm vigiado. A tua casa é o teu primeiro ministério. A tua casa é o teu primeiro ministério. Não adianta eu querer cuidar de uma igreja. Eu querer cuidar de pessoas. Eu querer atender, dar mentoria o dia todo, sendo que o meu filho não está sendo cuidado, meu esposo está sendo cuidado, eu não estou atentando ali na vida dos meus familiares. O primeiro ministério é a família. O nosso primeiro ministério somos nós. Porque a Bíblia fala, amai o teu próximo como a ti mesmo. Então você primeiro tem que o quê? Se amar, se cuidar, se sarar, né? Cuidar dos seus para você depois fazer pelo próximo. Amar. Você tem que primeiramente começar em você para você transmitir o que está sobre a tua vida para o próximo. E eu acho que uma das coisas mais perigosas que tem hoje é a escola, né? Muito. Escolinha, né? Porque é o lugar onde você não tá vendo ali, né? Tá acontecendo. Isso. E Exatamente. a gente não sabe o que é... Por exemplo, você cuida do seu filho, mas você não sabe o que o que acontece nas outras famílias, né? E são Sim. tantas crianças que tem lá. E aí que vai a conversa, porque você não tá lá, né? Pra saber. Sim. Porque imagina, antigamente a gente via isso na escola, a gente não vai ser hipócrita, mas realmente existia, é verdade. Na minha época eu via crianças, adolescentes mexendo com coisas de promiscuidade. Imagina hoje que tem o celular, né? Exato. Que as pessoas têm acesso a... Então, realmente é necessário cuidado. Isso. Mas depois disso, pastora, né? Infelizmente, as crianças acessam isso. E isso vai trazer uma consequência depois, Muito né? grande. Uma consequência depois. E chegando inclusive arrastam até pro casamento, né? E como que como que você tem atendido casais que estão presos nisso daí? Você tem experiências que você pode passar para nós de libertação nessa área com casais?
Sim, eu tenho atendido alguns casais, né? Não posso citar, posso citar, falar alguns pedaços, porque eu não posso contar em si o caso da pessoa, contar, porque né, quando elas vêm né, para me procurar na mentoria, é algo muito assim, ela já vem contar um problema qual fere muito a alma dela, Sim. né? Então, aí a gente tem que preservar também, né? Mas assim, eu atendo muito casais, a quais, às vezes, líderes de igreja, a qual o homem tem prática de sexo anal com a mulher e não aceita que ela viva em santidade. Tem que ceder, tem que fazer aquilo com ele. E às vezes também quer acessar também pornografia, continua acessando e fala, não tem nada na Bíblia disso. Não tem nada na Bíblia. E começa a usar esses respaldos, dizendo que não tem base bíblica, não tem base bíblica, onde está escrito que essas coisas não pode. E eu tenho atendido, né, situações assim. E graças a Deus, né, tem casais a quais tem sido alcançado que o homem começa a ser santificado através da esposa, por mais que haja aquela resistência no começo, a pessoa vai aceitando ali ser curada literalmente, outras não, né, porque assim o pecado em si, principalmente na área sexual, da imoralidade sexual, é algo que a pessoa ela tem que ter força e querer realmente vencer o pecado. Espírito de Lilith, ele atua nessa área, é o que atua o trono, né, que atua o principado. A gente não se expulsa, a gente vence ele. A gente tem que fazer com que ele, né, seque, a gente tem que matar ele com santidade para que ele não volte. Você tem que estar sempre ali numa extrema vigilância para que ele não volte. Tem certas coisas na nossa vida que não é só falar, sai no nome de Jesus. Não, o nome de Jesus tem poder, mas a gente tem que continuar lutando contra aquilo. Porque o inimigo, ele vai estar ali sempre tentando achar um momento que você vai dar uma brecha para te acessar, né? Então, o problema é que, às vezes, dentro do casal, a pessoa já se conheceu, já veio do mundo. Por exemplo, o casal veio do mundo, eu atendo muito isso também. A pessoa veio do mundo, veio os dois do mundo, aí se converteram em algum período. Ou às vezes a mulher converte primeiro, e eu atendo casos também que o homem se converte e a mulher quer continuar na promiscuidade, né? Então, assim, daí a pessoa começa a ter noção, começa a receber as próprias revelações de Deus, né? Do próprio Espírito Santo, olha, isso não é correto, tal. Aí ela vai propor isso pro parceiro, aí ele fala, não, mas eu te conheci fazendo isso, eu te conheci assim. Então, a gente tem que o quê? Redisciplinar essa pessoa espiritualmente, curar as feridas, porque a pessoa ela tá com uma natureza corrompida. Ela tá na imoralidade sexual, ela já tá com uma natureza corrompida nela. E às vezes a pessoa, quantas pessoas eu atendi, mas o meu marido quer ficar praticando sexo anal, tal, e eu não quero, eu já falei que isso é errado. Aí você vai lá na origem, aí você vai perguntar, mas como é que foi a infância do teu esposo? Como foi isso? Ele foi abusado. Você entende? Foi molestado. Entende? Então é algo que ele também precisa ser tratado. Ele precisa ser tratado, ela precisa ser tratada. É uma bênção, Rafael, quando os dois chegam juntos, né? E falam assim, não, o meu marido, ele falou que quer ser liberto. Não, a minha esposa, ela falou que quer ser liberta e os dois chegam juntos e a gente consegue se pular os dois juntos. Mas o problema é que na grande maioria, um quer e o outro não. Né? Fica difícil, né? Fica difícil, fica um pouco mais difícil. Só que assim, pela santificação da esposa, a gente sabe que ela pode, né, conseguir, né, se tá nos planos do Senhor, fazer com que essa pessoa também seja santificada. Né? Eu dou até o meu exemplo. Quando eu me converti, eu não era uma pessoa correta, né? Eu tinha uma vida também moral, sexual. O meu esposo também, porque a gente veio... Esse mundo qual a gente vive, hoje mostra que o sexo imoral é o correto. Que o sexo imoral é normal, né? E você fica com aquela mentalidade dessa geração caída, desse mundo caído. E ali foi onde o Espírito Santo foi dando as revelações, né? Eu me converti primeiro, ele converteu depois. E através da minha vida, ele foi tendo as revelações, eu fui buscando, paguei um preço muito alto. Jejum, oração, renúncia, o que Deus me pediu, eu entregava para ele, né? Eu literalmente entreguei a minha vida assim, falei, Senhor, eu quero, não abro mão que o inimigo leve o meu marido a continuar errando. E eu quero levar uma vida santificada. Como que eu vou conseguir levar uma vida com o Senhor fazendo aquilo que o Senhor quer, sendo que ele não está alinhado? E Deus trouxe a libertação, trouxe experiências para ele também no mundo espiritual, mostrou, deu ali experiência de mostrar o próprio demônio que atuava na vida dele, né? De mostrar para ele o que estava atuante. E ali foi acontecendo a libertação, para honra e glória do nome do Senhor. Só que, para que a libertação sexual dentro do casamento ela aconteça definitivamente, que as raízes, né, sejam todas saradas, é necessário que os dois
reconheçam que aquilo é pecado, que aquilo é errado e que não queiram cometer mais. Infelizmente, a gente vê o feminismo, ele vai pregar que isso é uma prisão. Você procurar libertação, você procurar ir contra a sua carne, né, contra o pecado. Para eles isso é uma prisão. E a liberdade para eles, para elas, né? Sim. Mas elas pregam para eles também. E a liberdade é você alimentar o seu desejo. Não importa o que é verdade, não importa o que é realidade, não importa o que é santidade. O que importa é o que eu quero. Exatamente. Importa é os meus desejos. Na verdade, o que é cativeiro é isso que eles pregam. Porque se você for parar pra ver, a pessoa não consegue controlar nem a própria carne. O que vale é o que a minha carne quer. O que vale é o que o meu corpo quer. Exato. O que vale é a masturbação. O que vale é... Você não consegue... Você é escravo da tua carne. Você não consegue ter domínio próprio sobre si. Isso é cativeiro. Né? Você ser livre e você viver no espírito. E não depender de coisas imorais para você. Se você gostou desse corte, te convido a assistir a continuação dele. É só você clicar no link que está na descrição desse vídeo. E não se esqueça de conhecer o nosso site, que é crentepodcast.com.br. Amém?